Fala pessoal, hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre a Range Rover Sport motor 3.0 V6 biturbo a diesel. Esse carro que nós estamos aqui, ela é uma versão 2010. Essa motorização com este câmbio de 6 marchas saiu 2010 e 2011. Essa versão ela conta com 211 cavalos, 53 kg de torque. Depois, em 2012 e 2013, ele teve uma melhoria no câmbio, que ele passou para o câmbio de 8 marchas e ganhou alguns cavalinhos aí por conta da melhoria de motor, né? Não teve modificação propriamente no motor, mas ele ganhou e ele foi para 256 cavalos de potência, né? Com esse câmbio de 8 marchas. Manteve o consumo de estrada, consumo de cidade. E esse carro, eu vou mostrar para vocês hoje algumas dicas para quem quer comprar um carro desse, o que você avaliar, o que você olhar de fato nesse carro, os cuidados que você tem que ter para fazer uma compra bem feita e uma manutenção legal. Então a gente vai andar com o carro, vou mostrar alguns pontos interessantes do carro, alguns acessórios, algumas utilidades do carro como um todo para vocês. Beleza? Vamos lá. Avaliar. Então, já falando um pouquinho do nível de acessórios do carro, esse carro conta com banco elétrico, banco com memória, ele tem três posições de memória aqui, que eu acho bem interessante para famílias, quem tem mais de um condutor, não precisa ficar arrumando, ajustando toda hora o banco, eu acho legal. O carro tem a facilidade no volante de ter todos os comandos de som, de piloto automático, de telefone, parte de computador de bordo do carro, você consegue acessar tudo pelo volante dele, então é bem fácil, bem prático. Esse carro também, aqui na tela central, ele tem bastante funções aqui, né? Então você tem desde a parte de navegação, onde tem o GPS, parte de telefone, onde você configura o telefone, atende, enfim, parte de áudio e vídeo que você seleciona se você vai ver um DVD, se você vai ver a TV, se estiver desbloqueado, você consegue dividir os vídeos e jogar para as telas traseiras, que você tem opção de comando individual de som e vídeo para cada tela de encosto traseiro nos carros que tem esse acessório. No caso, essa versão aqui tem. Aqui no console central a gente tem o ar-condicionado, controle do ar-condicionado, que ele é um dual zone, que você consegue controlar a temperatura diferente para os lados do carro, o lado do passageiro e o lado do motorista, e você consegue controlar também a saída de ar nas traseiras do carro, né? Além de aquecimento também individual dos bancos dianteiros, motorista e passageiro. Você tem intensidade de controle de aquecimento desses bancos. Agora, andando com o carro, o que você precisa prestar atenção, o que a gente avalia aqui também na First. Primeiro, como é que está o comportamento do carro, se ele tem tranco nas trocas de marcha. Então você pode observar se ele tem tranco tanto na aceleração quanto na desaceleração. Então se você está chegando num farol, ou que você está, que nem aqui, a gente está a 50 por hora, eu tiro o pé para chegar num farol, me aproximar de outro carro, ele começa a abaixar as marchas. Perceba se ele tem ou não tranco nessas trocas de marcha, nessa redução de marcha. Esses carros não é para ter. Então se ele tem um tranquinho, é interessante investigar para saber se não é um indício de início de problema no câmbio, né? Alguns casos que a gente pega assim, uma simples reprogramação já resolve, e aí você não tem de fato uma despesa com um câmbio ou uma manutenção cara de câmbio. Outra coisa, os barulhos de suspensão, carros blindados, tem gente que se incomoda bastante com barulhos, então os blindados tendem a fazer mais barulho, até pela própria blindagem do carro, onde é cortado várias partes de acabamento, acabamento de porta, forrações e tudo mais. Então ele, com o tempo, quanto mais passa, geralmente tende a fazer mais barulhos. Então prestar atenção nesses barulhos, os bancos, testar os componentes, como é que estão funcionando os acessórios, o ar-condicionado, né? Se você consegue fazer a regulagem das coisas corretamente, usar os acessórios, porque às vezes tem um problema aqui no acessório que você às vezes não dá tanta atenção, mas pode ser um acessório caro.
né? Um exemplo, um módulo de som, se o som não está funcionando, essa linha de som é um som Harman Kardon, então é extremamente de qualidade o som, mas também são bem caros. Por exemplo, se queima um módulo desse, é coisa de 10 mil reais para cima um módulo de um som desse. Então é importante você testar para poder saber se está funcionando ou não. Parte de barulho, de suspensão, esse é um outro item que a gente sempre fala e recomenda. Então passe em ruas mais esburacadas, mais trepidações, para você poder ouvir os ruídos, ver se o carro está batendo, né? Esses carros geralmente fazem dois tipos de ruídos de suspensão, que a gente chama, é o toque-toque ou nheque-nheque. O toque-toque geralmente é a parte de bucha de bandeja, bucha de suspensão ali da parte das bandejas do carro. Esse carro tem duas bandejas em cada roda, então ele tem a bandeja inferior e superior, tanto dianteira quanto traseira. E um nheque-nheque que se ouve nesses carros, principalmente a linha Range Rover, que ele tem a barra de torção lateral, que é a barra Ace, é uma barra hidráulica. Ele faz esse nheque-nheque quando essa bucha está ressecada ou vitrificada, que acontece bastante também nesses carros. Então, andando você consegue identificar isso. Às vezes o carro frio ele não faz tanto, vai fazer mais com o carro mais quente. Então quanto mais você conseguir andar com esse carro, se você tiver a oportunidade de pegar ele nas duas situações, tanto com o carro frio quanto o carro quente, é interessante porque às vezes o comportamento e os ruídos do carro podem mudar. E aí fica mais fácil de você identificar algum problema ou possível problema se iniciando. Outra questão, se você tiver como colocar o carro num trecho de estrada ou algum lugar que você consiga dar uma acelerada maior, né, no carro, para você ver o desempenho, ver se as turbinas estão funcionando corretamente, se o carro não está dando algum tipo de desempenho limitado. Isso pode acontecer por diversos fatores, desde um filtro de combustível, um filtro de ar bem obstruído, como em último caso uma turbina ou as duas turbinas no caso, né, também podem dar isso. Então, se você tem uma situação igual a essa aqui, dá para dar uma acelerada, principalmente numa subida, onde o carro vai demandar mais força, mais das turbinas, encher mais o motor, é mais interessante para você poder checar e ver se o carro está desempenhando legal, se ele está empurrando. É um carro muito forte, né, um carro que tem um fôlego bem interessante. Essa linha de motores 3.0 da Land Rover. Outro ponto importante para se avaliar nesses carros é principalmente com mais velocidade. Então a importância de você às vezes conseguir colocar esse carro numa estrada ou num lugar que você consegue desempenhar ele acima dos 100 por hora, que é mais fácil de evidenciar, é o barulho de diferencial. Então presta atenção se ele tem um ruído, né, que ele confunde muito com o barulho de rolamento de roda, às vezes até o barulho do próprio pneu às vezes confunde, né? Então na dúvida precisa verificar, precisa checar para ver se você não está pegando um carro que de repente tem um problema no diferencial, né? Isso tem reparo para ser feito, mas também não é uma manutenção barata e não é todo mundo que faz. Então é um ponto também importante a avaliar nesse carro. Checar a parte de luzes, ver se acende alguma luz no painel. O carro tem muita eletrônica, então geralmente quando ele tem algum problema, ele vai acusar alguma luz no painel do carro. Então o carro tem que estar todo sem luzes no painel acesa, que não seja a luz normal de uso, que nem aqui a gente está com o farol aceso e tudo mais, né? Mas é isso, são os principais pontos aí para você poder avaliar. Na oficina, quando a gente está fazendo a pré-compra, tanto a pré-compra que o cliente traz o carro para a gente avaliar, que a gente avalia a parte mecânica e eletrônica, quanto a pré-compra personalizada, que a gente vai atrás desse carro no mercado de acordo com as características que o cliente passa para nós, a gente faz todas essas verificações que eu estou comentando com vocês e mais alguns pontos que a gente tem de checklist que a gente verifica do carro. Enfim, na pré-compra personalizada, por exemplo, a gente verifica todo o estado de pintura do carro, se ele teve repintura, teve retoque, a parte estrutural do carro, a gente faz uma avaliação bem completa, né? Isso aí, você olhando o carro pela primeira vez também dá para
mesmo você não entendendo, olhar alguns detalhes do carro para ver se identifica alguma coisa que chame a atenção, que possa não ser original do carro, né? Então vou mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui de acabamento e pontos que a gente pega de defeito nesses carros, que talvez vale você avaliar numa primeira olhada no carro. Bom, vamos a algumas dicas, né? Então, por exemplo, se o vendedor falou, olha, eu fiz a revisão no carro, como é que coisas que você pode checar bem fáceis para checar realmente a informação, se ela está válida, se condiz com o que o vendedor está falando. Então a gente tem a etiqueta de óleo que geralmente fica no vidro ou na porta dos carros, né? Como a gente está mostrando para vocês. Outro ponto legal, que é simples de fazer, com uma chave Phillips, você desmontar o filtro de ar do carro. É simples, são alguns parafusinhos aqui em volta da tampa do filtro de ar. Você só desparafusar, levanta essa tampa e você consegue identificar visualmente se o filtro está sujo, se está ressecado, se está torto, se está com muita fuligem, enfim, você consegue visualmente saber se esse filtro está sujo ou não, e aí é mais um indício fácil de se identificar se foi feita realmente a revisão recente nesse carro ou não. Outro ponto interessante para se fazer e fácil de se fazer aqui no motor é tirando a tampa de proteção do motor para olhar de fato o motor. Isso aqui é só uma capa. Como é que você tira? Tira a tampa de óleo e você levanta a tampa. Ela tem os encaixezinhos, é só puxar, você já tem acesso à parte de cima do motor. E aí aqui você vai observar se tem algum vazamento superficial, se ele está sequinho, só tem poeira, como é que está o estado visual aqui, se ele tem uma carbonização, que geralmente dá bastante carbonização aqui na parte da TBI, as tampas de válvula, se tem algum melado evidente. Lógico que você não vai conseguir identificar muita coisa, mas quando é um vazamento mais grosseiro, assim, que tem mais tempo, por exemplo, se tem um furo na tampa de válvula com algum tempo, esse carro vai carbonizar aqui a parte de cima, ele vai ter um melado de óleo, sujeira aqui em cima desse motor. Então já é um ponto de atenção para que você tenha antes de comprar esse carro, beleza? Parte de bateria, ela fica embaixo da tampa. Aqui no caso esse carro está sem uma tampa, mas ela é exatamente igual a desse lado aqui. Lado do motorista você tem a parte de freio, e do lado do passageiro você tem uma caixa de fusíveis e a bateria. Também você consegue identificar o estado dessa bateria, beleza? Esses são alguns itens fáceis e rápidos de você fazer numa primeira avaliação do carro. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. A ideia é trazer informação para vocês, qualidade de informação, detalhes que você possa fazer a sua verificação, a melhor compra, a melhor avaliação desses carros e tenha realmente um carro que você possa confiar e goste de usar o carro e não compre um problema, né? Obrigado por nos acompanhar, e se você gosta desse tipo de conteúdo, o nosso canal tem outros vídeos de outros modelos também que você pode verificar, algumas dicas que a gente tem passado para quem acompanha nosso trabalho aí. Muito obrigado, um abraço.